E a lição que fica é a seguinte: nossos propósitos são os antídotos para as nossas fraquezas, e o melhor propósito é o amor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô aqui no mesmo cenário do último vídeo. O dia tá bem bonito, que nem da última vez. Aí, enfim, faz um tempo já que eu gravei o último vídeo, porque eu fiquei afastado essas últimas semanas, e era sobre isso que eu queria falar, porque me trouxe alguns pensamentos, algumas reflexões que eu queria compartilhar, né? Que esse é o propósito sempre dos meus vídeos, trazer reflexões, compartilhar conhecimento, sabedoria. Eu vou contextualizar, contar uma história, a história que aconteceu, para contextualizar e para fazer um gancho com a reflexão e com o que eu pensei, o que eu aprendi. Enfim, eu vou trazer alguns exemplos também e escalonando os exemplos para ficar mais compreensivo, ficar mais inteligível o que eu vou falar. Enfim, eu fiquei afastado esses dias porque eu fiz algumas cirurgias, que não é nada demais, nada grave. Foi cirurgia de garganta e de nariz, cirurgias preventivas e funcionais, questão de amígdala, septo, nada demais, nada grave. E a recuperação é bem chata, tipo, eu não conseguia comer direito, não conseguia beber direito, eu não fiquei sem respirar pelo nariz um tempo, né, que ele fica trancado, inchado, sangrando, tomando remédio. Enfim, são coisas contornáveis e também, que nem eu falei, não é nada grave, é tudo contornável, solucionável. E uma das restrições também é que eu tive que ficar de repouso, assim, um repouso bem restrito. Não podia me exercitar, tinha que descansar bem, comer bem, apesar das dores. Enfim, o que eu fiz foi isso, aproveitei que eu estava de férias, descansei, assisti bastante filme, assim, e li bastante. E aí que tá o ponto. Nessas minhas leituras, um livro que eu sempre leio, que eu acho que todo mundo deveria ler, é a própria Bíblia, né? E numa dessas leituras, por acaso, eu li a Epístola de Paulo, a Carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente a segunda carta, e um dos trechos, no capítulo 12, versículo 10, eu me deparei com o seguinte trecho: é na fraqueza que eu encontro a força. E eu fiquei assim, nossa, né? Primeiro princípio, isso parece contraditório, mas a Bíblia tem bastante disso, né? Várias frases, ensinamentos que é o primeiro ponto, assim, parece contraditório, mas depois você pensa e você entende, ou você vivencia aquilo e você entende melhor ainda, né? E eu li essa frase nessa circunstância que eu contextualizei para vocês, e além da circunstância, das conversas que eu tive com a minha família, eu entendi muito bem o que isso quer dizer. No contexto de Paulo, ele disse essa frase a respeito das perseguições que ele sofria, e a gente já vai chegar lá. Ele vai ser o último tópico e o exemplo, então, o penúltimo exemplo mais relevante do vídeo de hoje. E tá, é na fraqueza que eu encontro a força. O que isso quer dizer? O que eu percebi disso? Como eu falei, eu fiz as cirurgias, eu estava bem debilitado, porque se fica fraco, come pouco, dorme mal. E aí eu estava bem fraco fisicamente, né? E esse é a primeira característica, a fraqueza física, que eu acho que é o que Paulo se referia. E tá, é na fraqueza que se encontra a força. E que tipo de força é essa que ele estava falando? Não era força física, porque senão não ia fazer nenhum sentido a frase. Era uma força emocional, no sentido de resiliência, no sentido de persistência. Mas no meu caso isso não era uma força, resiliência tão grande assim, porque meu caso não era tão grave assim, mas eu já vou chegar no ponto. De qualquer jeito, por não ser uma situação muito grave, me exigiu uma certa resiliência, porque, enfim, tu fica debilitado, é muito fácil a pessoa ficar desesperada, desalentada, tipo, nossa, tô mal, não sei o quê, mas graças a Deus não foi o meu caso.
Aí, mas o que me ajudou além disso? Uma conversa muito importante e um exemplo muito importante também que eu tive da minha família, mais especificamente da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe também já fez outras cirurgias, mas no caso dela foram cirurgias mais graves, de tendão em ambos os ombros, em circunstâncias diferentes. E essa é uma cirurgia bem mais complicada do que a minha, porque tinha o risco dela perder o movimento do braço se não fizesse, e a recuperação é bem mais difícil. Ela fez a cirurgia a primeira vez, e é repouso absoluto do braço por 45 dias. Ou seja, é uma situação bem mais difícil e ela fica muito mais dependente dos outros do que eu fiquei. Eu fiquei dependente dos outros, né, para fazer minha comida, me ajudar com algumas tarefas básicas. E isso é um ensinamento bom também, né? Questão de dependência, mas eu já vou chegar nesse ponto, eu vou terminar a linha de raciocínio primeiro. Minha mãe operou, ficou 45 dias com o braço imobilizado, dependente dos outros, com dor, dormindo mal, mais a fisioterapia. E depois de uns anos ela teve que fazer a mesma cirurgia no outro braço. Mais 45 dias com o braço imobilizado, o outro braço, dependente dos outros. Mais o tempo de fisioterapia depois do braço mobilizado. Nesse caso, ela realmente teve uma força, uma resiliência, assim, muito mais do que eu. E a gente pode escalonando os exemplos, indo para o caso de Paulo. Quem não sabe a história do apóstolo, ele era um evangelizador, ele pregava a palavra do evangelho ao longo da Europa na época dele, e ele dedicou, depois de alguns anos que ele finalmente recebeu a revelação, ele já era velho, mas depois desse tempo até a morte dele ele ficou se dedicando a essa missão. E durante esse tempo ele sofreu muita perseguições sérias, assim, tipo prisão, espancamento, tortura. E ele continuava com a missão dele sem reclamar, sempre agradecendo. Ele tinha essa resiliência, ele não ficou louco depois de situações que, nossa, deixaria qualquer um louco, assim, se a gente passasse pelo que ele passou. Teria que fazer anos de terapia. Nossa, uma coisa absurda, assim, né? Se pensar, espancado, perseguido, aprisionado, torturado, exilado. E é aí que entra a questão da força que ele tá falando, né? É quando a gente tá fraco que vem a nossa força. Porque é muito fácil você ser forte em todos os sentidos, né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, quando tá tudo bem, quando você se alimenta bem, você se exercita, dorme bem. É fácil, né? Meio que uma consequência lógica. Mas é nesses momentos, assim, que entra... esses momentos difíceis, né? Que você tá debilitado, que entra a verdadeira força, assim. Meio clichê, mas é verdadeiro. E eu percebi isso na prática, assim. E é aí que entra o segundo ponto do vídeo, né? Que tá no título. A questão do sofrimento com propósito. Porque todas essas situações que eu abordei agora, da minha cirurgia da minha mãe, do apóstolo Paulo, e por último agora no exemplo que eu vou dar do próprio Cristo, que, bom, a história dele acho que já é bem universalmente conhecida, o tanto que ele sofreu no final da vida dele, a questão da crucificação, da perseguição, enfim. Tudo isso são situações sofridas, né? Que você sente dor, você está debilitado, você se vê despido das suas capacidades cotidianas. É um sofrimento. Aí que entra a questão do propósito, né? Sofrimento com propósito. Porque sofrimento sem propósito é uma coisa, assim, absolutamente perturbadora. Mas a questão do sofrimento com propósito, nesses 4 exemplos, assim, que eu dei agora. Minha cirurgia, o propósito era saúde. A cirurgia da minha mãe, o propósito era funcionalidade, porque senão ela ia perder o movimento do braço, que é simplesmente uma função extremamente importante. O propósito de Paulo era espalhar o evangelho, que é algo importante, e o propósito de Cristo, independente de acreditar ou não,
era a salvação da humanidade, que é um propósito bem forte, que foi o que possibilitou ele a aguentar simplesmente os maiores sofrimentos já registrados. E isso são casos fáceis, né, que eu falei de propósito, é uma coisa já mastigada, já evidente, né? Mas como isso pode aplicar pra gente no dia a dia? Porque às vezes a pessoa não enxerga o propósito do sofrimento dela. Então, tipo, o que eu falei agora, o sofrimento já tá bem delineado, mas a pessoa não enxerga o propósito do sofrimento dela e pode ser uma situação desesperadora. Então, o primeiro passo é questão de autoconhecimento, autorreflexão, e isso é para todo ser humano, sabe? Por isso que um dos meus objetivos é trazer isso nos meus vídeos, né? Porque isso é para todo ser humano, é uma coisa universal. Todo ser humano é um universo em si de informações. Então, tipo, o autoconhecimento é uma coisa necessária. E, enfim, isso vai ser um processo que cada um vai ter que passar, não vai ser do dia para a noite. Mas uma coisa é certa, ainda que você não saiba o propósito específico do seu sofrimento, você pode ter certeza que de uma forma ou de outra ele vai estar servindo de inspiração para alguém, por mais que você não saiba. Então eu estou falando isso agora para que fique bem sabido, porque a gente acha que não, mas a gente vive em sociedade e sempre vai ter alguém vendo a gente com algum tipo de conhecimento sobre a nossa situação. E a pessoa, se a gente estiver numa situação de sofrimento, uma pessoa vai saber disso, sabe? E ela pode se inspirar nisso, como foi o caso da minha mãe, pra mim. Porque apesar do propósito do sofrimento dela estar bem delimitado, que é a questão de saúde e funcionalidade, né, do braço dela, ainda que ela não pensasse assim, ou que isso não fosse motivo suficiente para ela, serviu de inspiração para mim, porque eu fiquei bem mais tranquilo com a minha própria cirurgia, porque eu pensei na minha cabeça, falei, poxa, eu não vou ficar nem um pouco debilitado comparado ao tanto que ela ficou debilitada. Então esse sofrimento me inspirou a ficar bem mais tranquilo com a minha situação, sabe? Tipo, ter um senso de comparação e não perder a cabeça, não ficar desesperado. E indo para o último exemplo que eu falei, o ápice do sofrimento, que seria Jesus Cristo, para quem entende bem, ele é o melhor e maior exemplo de sofrimento inspirador para qualquer um, assim, até para quem não acredita que o sofrimento não é uma coisa religiosa. O sofrimento é uma coisa objetiva e humana. Ele sofreu o que sofreu a vida inteira dele, e o ápice desse sofrimento foi na crucificação, porque ele tinha um objetivo, e era um objetivo nobre, assim, sabe? Salvar a humanidade. E ele aceitou aquilo. Ele só aceitou aquilo porque ele tinha esse propósito bem definido. E era um propósito muito bem definido, muito nobre, muito elevado, e com força o suficiente para fazer com que ele aguentasse esse sofrimento, sabe? Então, esses exemplos que eu trouxe, desde os mais cotidianos e mais próximos, como o meu caso da minha mãe, até os mais elevados e mais extremos, como o de São Paulo e Jesus, tem muito a nos ensinar, sabe? Tem muito a nos ensinar, muita reflexão pra gente absorver disso, muito autoconhecimento, e é muito aplicável para qualquer um, assim, porque o propósito do sofrimento é ser uma coisa humana, universal e objetiva, e tá aí por algum motivo, sabe? A gente tem que achar um motivo para isso, porque se não tiver motivo, simplesmente a gente tem que achar um jeito de cortar esse sofrimento, porque aí é uma coisa desnecessária. Mas se tiver um propósito, não vamos evitar, sabe? Vamos aguentar de um jeito nobre, digno e com um propósito. Porque, que nem eu falei, vai ter sempre dois propósitos, o seu pessoal e o propósito de servir de inspiração para alguém, por mais que você não entenda. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, para não cair na reclamação, não cair na lamentação, não cair na recusa dos nossos objetivos, porque tudo vai trazer um preço a ser pago, né? Que é uma forma de sofrimento. Enfim, esses foram os tópicos mais importantes do vídeo, das minhas reflexões.
de o que todos esses acontecimentos me trouxeram de experiência e conhecimento. Era isso que eu queria compartilhar, principalmente. E antes de acabar o vídeo, estou em outro cenário aqui porque eu lembrei de algumas coisas que eu julguei importante de serem adicionadas ao tópico do vídeo que eu acabei esquecendo. Quem fala disso, tudo que eu falei agora, com muito mais maestria e profundidade, além da própria Bíblia, é o psicólogo Viktor Frankl. Ele já faleceu já. Ele era um psicólogo judeu e na época da Segunda Guerra ele foi aprisionado, capturado e mandado para os campos de concentração. E, enfim, acho que não é desnecessário dizer o tanto de sofrimento que ele deve ter passado por lá. E ele conseguiu superar tudo isso justamente por causa do propósito dele. E isso levou ele a escrever um livro bem grande, bem denso, chamado Em Busca de Sentido, se eu não me engano. E fica a recomendação. É uma obra mais densa do que um vídeo de 15, 20 minutos, mas ele fala sobre isso com maestria de um ponto de vista da psicologia também. E eu queria trazer, por último, alguns exemplos para ficar mais palpável o que eu falei, né? Além dos exemplos que eu trouxe, que eu pensei agora, de propósitos e sofrimentos, né? Para isso ficar mais palpável para quem está assistindo, sair um pouco do abstrato, do subjetivo. Exemplos do dia a dia que todo mundo conhece. A começar pela maternidade. O que leva uma mãe a aguentar uma gestação de 9 meses, com todos os problemas que isso traz, e mais anos cuidando da criança, do bebê, sacrificando tempo, descanso e dinheiro? O propósito é o amor pela criança, sabe? Da mesma forma, a paternidade, que é um tipo de cuidado diferente da maternidade, mas não deixa de ser em função da criança. O que leva um pai de família a trabalhar em dobro para sustentar, além dele mesmo, a família dele, a esposa, a criança? Que é um sacrifício. Trabalhar é difícil, né? Se fosse fácil, ninguém recebia dinheiro por isso. Muito tempo, muito cansaço também, e vai cuidar um pouco da criança também, inevitavelmente, porque esse é o objetivo todo. É o amor pela criança, o amor pelo filho. O que leva um pai, aliás, o que leva um filho, uma filha a ser obediente aos pais? É o amor pelos pais. O que leva uma pessoa a fazer dieta, se exercitar para ter um corpo bonito? É o amor pela estética. O que leva uma pessoa a fazer dieta para cuidar da saúde? O amor à saúde, a importância que ela dá para a vida dela. Um universitário a terminar o curso, também uma coisa difícil. É o amor também pela própria vida, né? Para ter um emprego, ou até mesmo a vocação dela. E a gente percebe um certo padrão, né? Que tudo gira em volta do amor. O que levou o apóstolo Paulo a espalhar o evangelho? O amor que ele tinha por Jesus. O que levou Jesus a salvar a humanidade? O amor que ele tinha pela humanidade. Então, a gente percebe esse padrão e, mais uma vez, talvez seja por isso que está escrito também na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios dessa vez, capítulo 13. O amor é bondoso, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo tolera. Então, isso não é à toa, isso está bem conexo com o assunto que a gente está abordando agora. E a lição que fica é a seguinte: nossos propósitos são os antídotos para as nossas fraquezas, e o melhor propósito é o amor, é o mais forte. E quanto mais forte, mais verdadeiro o seu amor, mais forte seu propósito, e mais forte a gente fica na fraqueza.